Você já parou para pensar por que o homem mais famoso do mundo parecia sempre sozinho? Por que alguém que tinha tudo, talento, dinheiro, adoração, vivia como se estivesse fugindo de algo que ninguém conseguia ver? Pensa comigo. E se Michael Jackson não tivesse passado a vida inteira tentando ser perfeito, mas tentando escapar? Escapar de quem ele realmente era? Escapar da própria sombra? Carl Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Mas e se a máscara for tão brilhante, tão perfeita e tão cheia de expectativas que você começa a desaparecer atrás dela? Hoje você vai entender a vida de Michael Jackson por um ângulo que talvez você nunca tenha considerado. Não como um ícone pop, não como um escândalo, não como lenda, mas como um ser humano que se perdeu dentro da própria máscara. E talvez, só talvez, você descubra algo sobre você mesmo no processo. Michael Jackson nasceu artista, mas não nasceu Michael Jackson. Esse nome, essa entidade mítica, foi criado aos poucos, como um personagem. Desde criança, ele foi empurrado para o palco, treinado para ser impecável, moldado para agradar multidões. E aí começa o drama psicológico. Jung dizia que a persona é útil. Ela protege, organiza, adapta. Mas quando ela vira seu único rosto, quando ela suprime quem você realmente é, você começa a morrer por dentro. E foi isso que aconteceu com Michael. A primeira máscara. O prodígio impecável. Um garoto que deveria estar brincando estava aprendendo a nunca errar, a nunca decepcionar, a nunca dizer não. Ele descobriu cedo demais que o amor do mundo vem com condições e que aplausos são substitutos perigosos para afeto. Talvez você também já tenha sentido algo parecido. Aquela sensação de que só gostam de você quando você entrega algo, quando você performa bem, quando você corresponde ao personagem que as pessoas esperam. Michael sentiu isso na infância inteira. E o problema é que quando você cresce assim, começa a acreditar que ser você não é suficiente. A segunda máscara. O símbolo global. Quando Michael Jackson virou o maior artista do mundo, sua persona ficou tão grande que engoliu o ser humano. Ele virou um ideal, o astro perfeito, o dançarino perfeito, a voz perfeita. Mas por trás disso tudo, vinha uma cobrança invisível. Continue perfeito, continue brilhando, continue sendo aquilo que a gente precisa que você seja. A persona se tornou um peso. Talvez você já tenha passado por isso também. Aquela pressão de ser forte, ser bem-sucedido, ser agradável, ser sempre tranquilo, ser sempre sociável. Como se qualquer falha fosse suficiente para destruir tudo. Michael viveu exatamente esse terror psicológico. O medo constante de que, se mostrasse suas sombras, o mundo o abandonaria. Jung dizia: quanto mais brilhante é a persona, mais escura é a sombra que ela tenta esconder. E Michael escondia muito. Insegurança com aparência, memórias traumáticas, solidão profunda, perfeccionismo obsessivo, o medo infantil de ser rejeitado. Coisas que qualquer pessoa sente, só que multiplicadas por bilhões de olhos observando. A terceira máscara. O eterno menino. Quando ele percebeu que a persona do astro perfeito estava sufocando, ele criou outra. A persona da inocência. Neverland. Peter Pan. A ideia de nunca crescer. Porque crescer significa encarar a sombra. Pensa comigo.
Quando a vida real é pesada demais, você fantasia um lugar seguro, um refúgio psicológico. Mas por que Michael Jackson precisou construir um parque de diversões inteiro para conseguir respirar? Talvez porque era o único espaço onde ele não precisava atuar, onde ele podia ser aquilo que nunca teve permissão para ser, um menino comum. Só que o mundo não perdoa quem tenta fugir do papel social. Michael sempre seria a persona, nunca o homem. E é aqui que você precisa se perguntar, e é uma pergunta séria. Quantas máscaras você veste hoje? A máscara do profissional seguro? A máscara da pessoa equilibrada? A máscara do amigo forte? A máscara do filho perfeito? Quantas delas foram criadas porque você achou que se as pessoas vissem quem você realmente é, elas iriam embora? Michael Jackson viveu esse dilema em escala global. Todos nós, em algum nível, fazemos isso. E o mais curioso? A máscara funciona. Até que você começa a desaparecer dentro dela. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não mostramos ao mundo, nossos medos, vergonhas, impulsos, fragilidades, forma a sombra. Michael Jackson cultivou uma sombra gigantesca. E quanto mais brilhante era a persona, mais escura a sombra se tornava. A insegurança com a aparência, a sensação de ser amado apenas pelo que produzia, a pressão de corresponder às expectativas, a impossibilidade de confiar em pessoas ao redor, o medo constante da rejeição, a solidão devastadora da fama, o perfeccionismo que destrói a alma. Ele tentava controlar tudo: a imagem, os movimentos, o corpo, a narrativa. E esse controle é a marca de alguém que tem medo de ser visto de verdade. Se você parar para pensar, talvez já tenha sentido isso. Aquela necessidade de arrumar cada detalhe para que ninguém perceba o caos interno. Aquele impulso de parecer sempre bem, mesmo quando por dentro você está desmoronando. Michael Jackson viveu isso em intensidade máxima. Talvez você nunca tenha notado isso, mas quanto maior é sua máscara, mais difícil é tirá-la. E mais doloroso é perceber que as pessoas amam a máscara, não você. Sente isso também? A queda de Michael não foi um evento, foi um processo. Quando a persona fica pesada demais, ela começa a trincar. E cada escândalo, cada crítica, cada mudança física, cada gesto estranho eram rachaduras dessa máscara. Ele tentava corrigir, melhorar, ajustar. Mas Jung diria: você não cura uma ferida jogando mais maquiagem por cima. Você cura olhando diretamente para ela. E Michael nunca conseguiu olhar para sua sombra. Talvez porque tivesse medo do que iria encontrar. Talvez porque nunca teve alguém ao lado que dissesse: "Hey, você não precisa ser perfeito para ser amado." Aliás, se você quiser continuar entendendo esses lados invisíveis da vida, da mente e da alma e quer vídeos que realmente vão fundo, aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde o próximo capítulo dessa jornada filosófica que estamos construindo juntos. E falando em jornadas profundas, nenhuma revela tanto sobre o peso de viver atrás de uma máscara quanto a de Michael Jackson. Porque, veja só, Michael foi amado por milhões, mas compreendido por quase ninguém. E esse é o paradoxo da persona. Quanto mais você tenta ser amado por todos, menos amado você realmente se sente. O mundo aplaude o personagem, o mundo deseja o personagem. Mas o amor verdadeiro, esse só existe quando alcança o ser humano por trás da máscara. E pouquíssimas vezes alguém alcançou o Michael de verdade. Ele estava sempre cercado, mas emocionalmente isolado.
A fama transformou tudo ao redor em espetáculo, mas dentro dele o silêncio só crescia, como se cada aplauso o afastasse mais de si mesmo. Jung dizia que o preço da não-autenticidade é a alma, e Michael pagou esse preço aos poucos até o fim. Muita gente julga o rosto de Michael Jackson, mas pouca gente entende. Não era vaidade, era dor. Quando você não gosta de quem é, quando sente que não é suficiente, quando o mundo te exige perfeição, você tenta reconstruir sua própria identidade no espelho. A cirurgia não era estética, era psicológica. Era tentativa desesperada de corrigir uma sensação interna de inadequação. E isso, se você observar bem, é algo que muita gente faz de maneiras diferentes. Muda o corpo, muda o jeito, muda a voz, muda o estilo, muda tudo, menos o que dói de verdade. Michael Jackson chegou a um ponto em que não podia mais aparecer em público, sem que tudo se tornasse um espetáculo. A persona tinha virado uma grade dourada. Ele mesmo dizia: "Eu me sinto preso na minha própria vida." E é essa a parte mais triste da história. A persona, que deveria protegê-lo, acabou devorando-o. Deixa eu te perguntar uma coisa bem pessoal. Você já se sentiu preso na imagem que criou para os outros? Aquela sensação de que se você relaxar um pouco, tudo desmorona? Pois é, no fundo, a história de Michael não é só sobre celebridade, é sobre humanidade. A vida de Michael Jackson é um espelho. Ela revela o que acontece quando você abandona a si mesmo para que o mundo te ame. Quando você deixa a máscara crescer mais do que sua identidade real. E isso vale para todos. Para quem vive para agradar a família, para quem finge estar bem para não preocupar ninguém, para quem tenta ser perfeito no trabalho, para quem esconde fragilidades para manter respeito, para quem cria um personagem nas redes sociais, para quem nunca mostra vulnerabilidade, com medo de parecer fraco. Jung dizia que a verdadeira liberdade vem quando você integra a persona e a sombra. Quando você deixa de viver como um personagem e começa a viver como um ser humano completo, cheio de luzes e sombras, acertos e falhas. Michael não conseguiu fazer isso. Mas você pode. No final das contas, Michael Jackson nos deixa uma mensagem profunda, quase espiritual. Nenhuma máscara, por mais bonita que seja, vale o preço de perder a si mesmo. O mundo vai sempre pedir performances. As pessoas vão sempre criar expectativas. Sempre vão te aplaudir quando você faz o que elas querem e te virar as costas quando você mostra o que realmente sente. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar de você: a coragem de ser quem você é de verdade. E isso, essa autenticidade, vale mais do que qualquer adoração vazia. A persona é necessária, todos nós precisamos dela, mas ela deve ser uma ferramenta, nunca um cárcere. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa esconder suas sombras para ser amado. A vida é muito curta para viver como personagem e muito longa para viver como máscara. Se isso te tocou de algum jeito, se fez você se enxergar com um pouco mais de sinceridade, então por que não seguimos juntos nessa caminhada? Se inscrever no canal não é só apertar um botão, é continuar essa conversa sobre autoconhecimento, filosofia e tudo que realmente importa. E falando em ser real, que a história do Michael Jackson lembre a gente de uma coisa simples, mas poderosa. Você não nasceu para ser perfeito, nasceu para ser verdadeiro. E quando você escolhe ser quem você realmente é, a liberdade finalmente aparece.